Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. Amém. Irmãos, o texto que nós vamos ler se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Amém, meus irmãos? Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Amém, meus irmãos? Pode se sentar, em nome do Senhor Jesus. O tema da mensagem que o Senhor colocou para nós trazermos nesta noite é: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Para que a gente possa compreender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, nós vamos falar um pouquinho do contexto da carta de Gálatas. Gálatas, ela pode ser considerada uma das mais antigas cartas de Paulo, e é também uma das suas cartas mais intensas. Ela nos traz uma verdade preciosa de que os pecadores são justificados e vivem uma vida separada, uma vida santa, somente pela fé em Jesus. É somente pela nossa fé em Jesus que nós conseguimos viver uma vida santa, uma vida em liberdade. Vamos ver aqui, conhecermos um pouquinho mais de Paulo. Dentro da palavra do Senhor, antes de ser Saulo, conhecido por todos como, antes de se tornar Paulo, conhecido por todos como Saulo. Eu gostaria de ler com os irmãos Filipenses, capítulo 3, versículo do 5 ao 6. Filipenses 3, do versículo 5 ao 6. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Eu gostaria de ler também com os irmãos Atos, capítulo 22, versículo 3. Aqui nós estamos conhecendo um pouco mais da vida de Paulo. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, da Sicília, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. E também em Gálatas, capítulo 1, versículo 14. Nós vamos manter nossa Bíblia aberta aí, que tem muita palavra para a gente ler. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então aqui nós conhecemos um pouco, onde nasceu Paulo, quem ele era, o que ele fazia. E agora nós vamos ver nesses capítulos aqui que nós vamos ver na frente aqui, Paulo, Saulo, perseguidor de cristãos. Atos, capítulo 8, versículo 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Vamos ler novamente lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 13 agora. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo,
como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Agora vamos voltar lá também em Atos, capítulo 9, versículo 21. E todos que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Em Atos ainda, capítulo 22, versículo 24, nós vamos ver mais ainda, de Saulo, perseguidor dos cristãos. O tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E vamos ler também em Atos 26, 11. E, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar e, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Então aqui nós vemos como que Paulo agia perseguindo os cristãos. Nós vemos que Paulo ele era um homem culto, ele falava várias línguas, ele era poliglota, ele conhecia a lei e ele praticava a lei, buscando incessantemente na prática da lei. Paulo buscava encontrar quem? Deus. Então, através da lei e da observância da lei, ele buscava encontrar a Deus, só que sem sucesso. Por mais que Paulo buscasse observar a lei e cumprir a lei e praticar a lei, ele não conseguia se aproximar de Deus. Nós vamos ver em Atos capítulo 7, versículos 55 e 56, a fala de Estevão. A fala de Estevão mexeu com Paulo, porque Estevão tinha aquilo que Paulo tanto procurava. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Ou seja, aquilo que Paulo tanto procurava. Ele, naquele momento ali, que antecedeu, Estevão ser apedrejado, Paulo escutou essa fala e isso mexeu com ele. A conversão dele não foi ali, mas essa fala de Estevão mexeu com ele. Porque Paulo buscava, através da lei, se aproximar de Deus e não conseguia. E Estevão havia encontrado esse Deus a quem Paulo procurava. A luz do Evangelho ainda não tinha resplandecido na vida de Saulo. 2 Coríntios 4:4, que fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então muitas pessoas acreditam em Deus, buscam a Deus, mas ainda não resplandeceu a luz do Evangelho, porque essa luz só resplandece quando a gente tem um encontro com o Senhor Jesus, como aconteceu com Paulo na estrada de Damasco. A luz do Evangelho resplandeceu na vida de Saulo. Atos capítulo 9, versículo do 1 ao 4. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu.
E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vou ler. E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E até aí, quando Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, a luz do Evangelho resplandeceu na vida de Saulo, né? E passou a ser conhecido como Paulo. Quando Paulo teve um encontro com Jesus, finalmente ele entendeu que não era pelo que ele fazia, mas pelo que Jesus fez por nós. Somente dessa forma nós nos achegaremos a Deus. Não é por obras, não é por aquilo que a gente faz, mas é que Jesus, ele morreu naquela cruz do Calvário por mim e por você, meu irmão. É o que Jesus fez por nós, é o que Jesus faz por nós. E é isso que Paulo vai tratar aqui na carta de Gálatas. A carta de Gálatas trata da justificação de Cristo. Cristo nos tornou inocentes diante de Deus. Alguns mestres, é isso que Paulo está tratando aqui na carta de Gálatas. Alguns mestres queriam impor aos gentios a justificativa diante de Deus, praticando as obras da lei, principalmente a circuncisão. E Gálatas foi escrita para esclarecer a verdade do Evangelho, a justificação exclusiva e absoluta em Jesus Cristo, o Messias e Filho de Deus, não por obras, mas pela fé em Jesus Cristo. O Senhor já nos usou para falar aqui em outra oportunidade, né, do livro de Tiago, que não é pelas obras. As obras são consequência da nossa fé em Cristo. Aquele que está em Cristo, ele quer praticar as boas obras, mas nós não praticamos as boas obras para sermos salvos. Aqui o apóstolo Paulo está trazendo a luz aqui para Gálatas, né, na carta de Gálatas, que o alvo da lei é conter as tendências naturais maldosas dos homens. Os homens, por causa do pecado, né, de Adão e Eva, a natureza do ser humano em si já é maldosa. O ser humano já tem uma natureza pecaminosa. E é isso que Paulo está dizendo aqui, que a lei, Deus deu a lei a Moisés para trazer para o seu povo, para conter essas tendências naturais, maldosas do ser humano, pecaminosas do ser humano. Na prática, a lei, ela não é eficaz para poder impedir o ser humano de pecar. Por quê? A lei aponta para o pecado. Ela fala, isso aqui é errado. Deus deu a lei Moisés para dar para o seu povo, para mostrar para eles aquilo que era errado. Mas a lei por si só, ela não consegue salvar o ser humano. Ela cumpriu o seu propósito até que o Messias viesse. A lei cumpriu o seu propósito, mas ela não tem o poder para salvar o ser humano. Porque, não sei se vocês já ouviram isso, né? Às vezes as pessoas falam assim, aquilo que é proibido que a pessoa quer fazer. Aquilo que não pode fazer é que a pessoa quer fazer. Então a lei por si só, ela apontava para o pecado, mas ela não impedia o ser humano de pecar, né? Na época lá tinha a lei cerimonial, que eram os rituais, os sacrifícios, as simbologias, e tinha a lei moral, que era aquilo que o ser humano podia ou não podia fazer, e os seus deveres. Mas essa lei não impedia o povo de Deus de pecar. Se a gente lê na palavra do Senhor, a gente vê constantemente o povo de Deus se prostrando, idolatrando, fazendo aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. Então a lei não conseguia fazer o povo parar de pecar. Eu gostaria de ler com os irmãos Romanos capítulo 5, versículo 20 e 21. Romanos 5. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse,
Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Também em Romanos, capítulo 7, do versículo 7 ao 10. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda concupiscência, porquanto sem a lei estava morto para o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Ou seja, até a lei, né, enquanto você não sabe que é errado, mas quando vem a lei e te diz, é errado, você não pode fazer. Aí a partir do momento que você faz, você está pecando. Então por isso que a lei se tornou para a morte. Porque eles estavam pecando conscientemente, porque eles sabiam, isso eu não posso fazer. Mas assim mesmo eles praticavam. Eles não conseguiam deixar de pecar. Por mais que eles quisessem, constantemente eles estavam pecando. Então, a lei nos mostra o que é pecado, aponta para o pecado, mas a lei não salva o pecador. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Nós vivemos em sociedade. Nós temos leis que regem a sociedade, né? A nossa conduta, a nossa maneira de viver, o que é certo e o que não é. Mas nós temos essas leis para que não se instale um caos, né, no nosso país, nas nações. Mas tem pessoas que burlam a lei. Tem pessoas que fazem aquilo que não pode. Roubar é errado, mas a pessoa vai lá e rouba. Então, assim, as pessoas sabem que aquela lei ali, se eu fizer isso, eu vou ser preso. Mas mesmo assim, mesmo tendo lei, a pessoa não deixa de errar. Às vezes a pessoa é presa porque cometeu um crime, né? Às vezes matou, às vezes roubou, e a pessoa cumpre a sua pena na prisão. Depois de um determinado tempo, a pessoa é solta pelo tempo, por bom comportamento, e a pessoa volta a reincidir naquele crime. Ela volta a errar novamente. Por quê? Porque a lei não consegue impedir a pessoa de pecar. E muitas das vezes, algumas pessoas, elas não vão lá, não matam, não roubam. Por quê? Por temor a Deus? Não, por medo de ser preso. Então, ou seja, a lei por si só, ela não consegue salvar o ser humano. O único que tem poder para salvar o ser humano é o Senhor Jesus. Nós vemos que geralmente nos noticiários a gente assiste, você vê lá, uma pessoa foi, tirou a vida de outra, começou um serial killer, né? Quantas vidas eles tiram? Porque a lei por si só não consegue impedir a pessoa de errar. Se a única coisa que consegue impedir o ser humano de pecar, eu não estou falando nem que é a lei, porque igual nós falamos aqui, a lei existe. Às vezes eu não erro, eu não vou fazer alguma coisa porque eu sei, se eu fizer isso ou aquilo eu vou ser preso. Mas nós como cristãos, a gente não faz, não é por causa da lei da sociedade, a gente não faz porque nós temos o caráter de Cristo, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por isso que nós procuramos viver em santidade, não por medo da lei, não pela lei, mas é porque nós temos Cristo em nós. Se nós estivermos cheios do amor de Deus e da presença do Espírito Santo de Deus, nós vamos pensar muito bem naquilo que nós devemos, naquilo que nós podemos ou não fazer. A nossa maneira de agir, de falar, vai ser moldada
por Deus. Então é isso que o apóstolo Paulo ele está trazendo aqui na carta de Gálatas, que ele está tentando mostrar para eles, porque aqueles mestres judaizantes, eles estavam querendo impor aos gentios, né, os rudimentos da lei mosaica, mas o que Paulo está dizendo não é pela lei. A lei aponta o pecado, mas a lei não salva. Quem salva é o Senhor Jesus. É isso que Paulo está dizendo. E ele escreveu esta carta justamente para instruir os cristãos da Galácia sobre a justificação somente em Jesus Cristo, o Messias e Filho de Deus. Os mestres cristãos judaizantes estavam tentando impor aos gentios os rudimentos da lei mosaica e Paulo procurava instruí-los, porque a mensagem que ele recebeu não foi da parte de homem. A mensagem que Paulo recebeu foi da parte do Senhor, do próprio Senhor Jesus. Como lemos lá em Romanos 7,7, a lei ela é boa, irmãos, a lei não é má. Deus não faz nada de mal. Deus não faz nada de mal. O nosso Deus é bom o tempo todo. A lei é boa. Porém, e ela foi dada por Deus, só que ela não tem o poder de salvar. Ela não tem o poder de salvar. Em Mateus 5,17, vamos ler lá. As orientações, né? Não cuideis que vim destruir a lei. O próprio Senhor Jesus falando. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas eu vim cumprir. O próprio Senhor Jesus cumpriu a lei. Depois, se os irmãos leiam em casa, né, Mateus, esse capítulo 5, do versículo 17 ao 41, as orientações do Senhor Jesus para a igreja, né? Vamos ler também o propósito da lei em Gálatas 3,19. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ou seja, a lei, ela cumpriu o seu propósito até que o Messias viesse. A partir do momento que o Senhor Jesus veio, habitou entre nós, não que ele não tenha cumprido a lei, mas o Senhor Jesus é o nosso Salvador, não mais, né, a lei que não tem poder para salvar, mas o nosso Senhor Jesus. Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 24 e 25, mostra que a lei, ela cumpriu o seu propósito, de maneira que a lei nos serviu de tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor. Então, a lei, ela cumpriu o seu propósito até que o Messias viesse. Hoje nós não estamos mais vivendo na época da lei, nós estamos vivendo na época da graça, justificados, inocentados pela fé no Senhor Jesus. Jesus, ele incomodou os religiosos da época, porque eles não conseguiram enxergar a luz. Eles estavam preocupados em fazer as pessoas cumprirem a lei e não a conhecer o Deus que criou as leis. Então eles estavam preocupados que as pessoas conhecessem a lei e não o Deus da lei. E hoje em dia nós ainda vemos, né, muitas vezes religiosidades, cerimônias, pessoas procurando cumprir esses rituais. Mas nós temos, irmãos, não são esses rituais que vão nos salvar, é a presença do Senhor Jesus. Nós fomos justificados, nós fomos comprados, nós fomos resgatados pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Hoje, Jesus e a sua igreja incomodam. Hoje nós incomodamos, meus irmãos. O Senhor Jesus incomodou lá atrás. E hoje continua incomodando a muitos. Muitos têm se levantado contra a igreja do Senhor.
nós temos vivido dias difíceis na face da terra, onde nós vemos que realmente o mundo jaz no maligno. E da mesma forma que Jesus incomodou lá atrás aqueles religiosos, hoje nós incomodamos uma sociedade que quer viver da maneira livre, que eles acham que é liberdade. Às vezes a pessoa acha que liberdade, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Às vezes a pessoa acha que é liberdade, ela ir para uma balada que eles falam e beber a noite inteira, fumar, usar droga, fazer o que quiser com o seu corpo. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Liberdade foi o que o Senhor Jesus nos deu naquela cruz do Calvário, e isso é liberdade. Só que as pessoas olham para nós, elas olham para nós, acham que nós somos escravos. Aquela pessoa não faz nada da vida, mas a nossa alegria, a nossa força vem do Senhor. Nós não dependemos do álcool, nós não dependemos da droga, nós não dependemos do cigarro, nós não dependemos dessas coisas para ser feliz. A nossa alegria vem do Senhor. Nós não estamos presos nessas coisas. Irmãos, às vezes eu falo, as pessoas se surpreendem, né? Eu me converti aos 28 anos. E eu já fumei muitos anos. Eu comecei a fumar na adolescência. Eu comecei a fumar com 14 anos de idade. Eu fumei 14 anos. Então, assim, é uma escravidão, irmãos. É uma escravidão. Porque, às vezes, a pessoa acha assim, que é só as drogas. Mas o cigarro também é uma droga. Porque, eu vou falar com os irmãos. Às vezes, eu comprava o maço de cigarro. E, quando estava perto de acabar, tinha ali poucos, eu já ficava preocupada que eu tinha que comprar mais, porque se aquele acabasse, se acabasse de noite, se os bares estivessem fechados, isso é uma escravidão, irmãos. Eu tenho uma tia que já é falecida, ela fumava tanto, e ela morreu com um problema no pulmão, ela teve problemas gravíssimos com diabetes, mal um cigarro acabava, ela acendia um cigarro no outro, e isso é escravidão. Isso é escravidão. A pessoa que é escrava do álcool, a pessoa que é escrava da droga. Às vezes a pessoa vende tudo dentro de casa, né, para comprar a droga. Tem pessoas que moram na rua, porque a família não aguentou mais aquela situação, e até por escolha mesmo da pessoa. Então isso é escravidão. Agora, o que o Senhor Jesus nos deu, nos concedeu naquela cruz do Calvário, é a liberdade. Nós somos livres em Cristo Jesus. Nada nos prende, e nós não podemos voltar. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Jesus nos concedeu essa liberdade, e aqueles mestres judaizantes estavam querendo levar o povo aos rudimentos da lei, que simplesmente mostravam o que era pecado, o que era errado, o que era transgressão, mas não tinha o poder para salvar. Jesus nos justificou, Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais na frente em Gálatas a gente vai ver, né, o fruto do Espírito, e um fruto que fala lá é a paz que excede todo entendimento, que nós só temos em Cristo. Pode estar acontecendo o que for, mesmo que a gente esteja passando por momentos difíceis, nós temos a confiança que em nome do Senhor Jesus Cristo, né, nós somos cidadãos dos céus, nós somos aqui peregrinos, passageiros, nós temos esperança, e isso traz paz ao nosso coração. Hoje em Cristo somos livres. Ele nos comprou, nos resgatou e entregou nas nossas mãos a nossa carta de alforria. Em nossas mãos, seladas com seu precioso sangue, o Senhor Jesus nos entregou nas nossas mãos. Hoje em Cristo nós temos liberdade, nós temos livre-arbítrio, nós podemos fazer o que quiser da nossa vida, porque Ele nos libertou. Mas a liberdade que Ele nos deu não significa liberdade para pecarmos. Gálatas, capítulo 4, versículo do 1 ao 7. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão
debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Hoje, irmãos, nós somos filhos de Deus. O Senhor Jesus nos libertou. Nós não somos mais escravos. Nós éramos escravos do pecado. Antes de aceitar o Senhor Jesus, nós éramos escravos. Hoje nós somos filhos. Hoje nós somos filhos, meus irmãos. E como filhos, nós devemos buscar nos santificarmos em tudo, sermos separados. Jesus nos libertou, mas essa liberdade que o Senhor Jesus nos deu não é para pecar. Pelo contrário, se estamos em Cristo, nós temos que buscar a santificação, né? Em Hebreus 12:14 nos diz, né, que nós devemos buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E para que nós possamos buscar, né, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E para que a gente possa guardar, né, buscar a santificação, nós temos que fazer o quê? Guardar essa palavra no nosso coração. Salmos 119:11. Irmãos, a única forma é a gente guardar a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É a única forma, meus irmãos, de a gente não pecar contra Deus, é ter essa palavra escrita, não em tábuas da lei. Nós temos ela escrita aqui, ó, mas nós não sabemos até quando nós teremos acesso a essa palavra. Por isso, enquanto nós tivermos tempo, nós tivermos oportunidade, nós temos que meditar nessa palavra. Nós temos que esmiuçar essa palavra, guardar essa palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra Deus. Porque nós aqui no Brasil temos essa liberdade de pegar a nossa Bíblia a hora que a gente quer, de sair na rua, de vir na igreja, mas tem países que os nossos irmãos não têm essa liberdade para pegar essa palavra e ler na hora que ela quiser. Por isso que essa palavra tem que estar escondida no nosso coração, para não pecarmos contra Deus. E nós não sabemos até que dia nós teremos essa liberdade para pegar essa palavra livremente. Eu estava lá em casa, eu estava pensando assim, né? Eu tenho um monte de Bíblia, um monte de versão. Então eu falei, Senhor, gente, eu estou falando sério, eu pensei isso mesmo. Eu falei assim, meu Deus, do jeito que estão as coisas, eu pensei, eu acho que eu vou esconder uma Bíblia. Eu pensei, não vou mentir para os irmãos, eu vou esconder. Onde que eu vou esconder, né, pastor Moisés? Por quê? Porque, irmãos, nós ainda temos essa liberdade, mas até quando? Até quando, pelo andar da carruagem, nós vamos ter essa liberdade? Irmãos, depois de conhecer a Deus e dele sermos conhecidos, nós não podemos retroceder. Gálatas 4:9. Nós não, irmãos, é daqui para a eternidade com Deus. Nós não temos como retroceder, nós não podemos voltar atrás. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir. Isso aqui é Paulo falando para eles, que eles estavam querendo impor, né, para eles aqueles costumes, e sendo que agora nós já temos Jesus. Jesus já tinha vindo, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, né, pela nossa salvação. Como voltar atrás? Nós não temos como retroceder, é daqui para o alvo, é para a eternidade. Irmãos, antes de Jesus, como nós falamos aqui, nós éramos escravos do pecado. Jesus pagou um alto preço para nos resgatar. Nós vamos ler lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, e tem mais alguns versículos ainda pela frente para nós lermos aqui. O preço que o Senhor Jesus pagou por nós, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Era até mesmo só o 19. Gálatas 1:4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados,
para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Também nós vamos ler aqui 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Nós fomos comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus. E no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O Senhor Jesus, Ele pagou um alto preço para que eu e você, para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite. Meus irmãos, muitas pessoas dizem acreditar em Deus, muitas pessoas dizem crer em Deus, mas ainda não conhecem a Deus. Irmãos, é um privilégio estarmos aqui reunidos nesta noite. É um privilégio, irmãos, porque foi pago um alto preço para que nós pudéssemos estar aqui. E muitas pessoas não valorizam, mas é um privilégio. Tem países que as pessoas não podem mais se reunir assim. Nós ainda temos esse privilégio. Está frio, né? Nós estamos aqui assim, ó, batendo queixo, mas estamos aqui, louvado seja Deus, né? Enquanto nós pudermos, nós vamos buscar ao Senhor nosso Deus, buscarmos nos reunir como igreja. Irmãos, eu vou citar um exemplo aqui para vocês, sobre como que era a escravidão, né? O que é quando nós encontramos a liberdade em Cristo. Nós vamos falar aqui dos frutos, né, do fruto do Espírito que o Senhor nos deu. Mas antes disso, eu não sei se os irmãos lembram isso lá da época de escola, na época que existia escravidão no Brasil. Eu não sei se vocês já repararam, né, nas fotos no livro de história, que os escravos, eles estão sempre com os pés descalços. Mesmo quando você vê nessas figuras, nos livros que nós estudamos lá, os escravos de ganho, que se tinham uma roupa melhor, que tinham uma vestimenta, se você olhar para os pés deles, eles estão sempre descalços. Na época da escravidão, quando um escravo era alforriado, quando ele conseguia, né, ou comprar, esses escravos compravam a sua liberdade, ou eles eram alforriados, a primeira coisa que eles se preocupavam em fazer era tentar comprar um sapato. Sabe por quê? Porque o sapato os igualava aos seus senhores. Eles se sentiam superiores, eles queriam mostrar que não eram mais escravos. Então era muito importante para eles comprar um sapato, porque escravo não podia usar sapato. Eles não podiam, só podia usar sapato quem era liberto, quem era alforriado. Então, para eles, o sinônimo de liberdade era o sapato. Mesmo que às vezes o sapato não coubesse no pé por causa da lida, né? Imagina, né? Às vezes o pé mais aberto, o pé mais grosso, às vezes não cabia no sapato, mas eles tinham o sapato ali perto para mostrar que eles eram livres. E nós, em Cristo Jesus, nós somos livres. E o que nós temos que diz que nós somos livres? O fruto do Espírito, porque aquele que está em Cristo, ele tem o fruto do Espírito. Aquele que está cheio do Espírito Santo, que foi livre por Jesus, ele tem o fruto do Espírito. Então, se nós estamos em Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus, e nós temos o fruto do Espírito Santo. Mas a gente também só pode ter o fruto do Espírito se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Não tem como ter o fruto. Então, quando as pessoas conversarem conosco, quando as pessoas olharem para nós, elas têm que ver em nós, né? Igual quando Moisés, né, falou com Deus, quando ele desceu do monte, o rosto de Moisés brilhava. As pessoas têm que ver em nós o caráter de Cristo. Foi para isso que Cristo nos libertou. Essa é a liberdade que Cristo nos deu, não para vivermos mais em pecado, mas para vivermos em santidade, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Deus usou o nosso pastor para falar aqui, né, o pastor Daniel, domingo de manhã, e ele falou sobre a palavra transformadora. E é verdade mesmo, meus irmãos. A palavra de Deus,
A palavra de Deus, ela nos leva a conhecer a Deus. A palavra de Deus, ela nos leva a aproximarmos de Deus. Nos leva a conhecer o Senhor Jesus, o sacrifício que Ele fez por nós naquela cruz do Calvário. É através da palavra. Essa palavra transforma. Essa palavra, ela muda histórias. Ela muda histórias. Ela mudou a minha história. Ela mudou a minha vida e mudou a história da minha família. Porque se não fosse essa palavra aqui, olha, irmãos, eu me lembro até hoje, quando eu cheguei lá na rua Múcio Vieira, o texto que Deus estava usando o pastor Daniel para pregar era em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E mudou a minha história. O dia que eu escutei, eu lembro que eu cheguei lá na igreja, né? E eu escutei a voz do pastor. Na época eu até achei parecida com a do Cid Moreira. Eu escutei aquela voz, falei assim, nossa, que voz, né, abençoada. E ali ele foi falando em Gênesis que Deus nos criou a imagem e semelhança dele. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Deus os abençoou, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E nessa pregação que Deus usou o pastor Daniel, ele falou assim que Deus não nos criou para sermos infelizes, Deus nos criou para sermos felizes, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus foi usando o pastor Daniel e aquilo fez toda a diferença na minha vida. A partir daquele dia, nunca mais eu saí para a presença do Senhor Jesus. Eu cheguei lá angustiada, sofrida, né, pela perda do meu pai, e era uma dor que não cessava, mas o dia que eu escutei essa palavra mudou a minha vida, essa palavra transformadora, essa palavra que nos apresenta o nosso Deus, que mostra a nossa história, porque como nós lemos ali, nós somos filhos, nós não somos mais escravos, pelo sangue de Jesus, nós somos filhos. Então, irmãos, como nós vamos conhecer a Deus? Conhecendo a palavra. Conhecendo a palavra. Como nós vamos nos encher do Espírito Santo de Deus? Conhecendo a palavra. Orando, tendo intimidade com Deus. Irmãos, como nós temos intimidade com uma pessoa? Como que a gente passa a ter intimidade com uma pessoa? Conhecendo essa pessoa, se aproximando dessa pessoa. Eu não vou ter intimidade com uma pessoa que eu não me aproximo dela, com uma pessoa que eu não converso com ela, que eu não falo com ela. Como que eu vou ter intimidade? Quando a gente tem intimidade com a pessoa, a gente se aproxima da pessoa, a gente quer estar perto da pessoa, a gente conversa com a pessoa, a gente se abre com a pessoa. Não é assim que a gente faz com os amigos, né? Difícil, amigo, mas, né, às vezes aquele amigo mais chegado que irmão, a gente não abre aquele amigo, a gente não conversa com aquele amigo. Com Deus, irmãos, a gente só vai ter intimidade com Deus se a gente conhecer a palavra, se a gente tiver uma vida de oração, uma busca constante pela presença do Senhor. E gratidão, isso também eu não esqueço, eu aprendi com o nosso pastor. Enquanto formos gratos a Deus, a gratidão é que nos mantém de pé. Enquanto nós formos gratos a Deus, isso nos coloca de pé. Porque o dia que a gente deixar de agradecer a Deus, o dia que a gente deixar de ser grato, a gente se afasta da presença do Senhor, irmãos. Como nós falamos aqui, muitos frequentam igrejas, mas não conhecem a Deus. E essa, meus irmãos, é a causa de muito sofrimento das pessoas hoje, que estão escravas ainda no mundo. Porque as pessoas dizem conhecer a Deus. Você vai falar com uma pessoa, não, eu conheço a Deus, eu acredito em Deus. Mas para você conhecer de verdade, você tem que se aproximar. Você tem que conhecer a palavra. Você tem que orar, você tem que buscar a presença do Senhor. Ser livre verdadeiramente é não se deixar dominar por coisas que fazem separação entre nós e Deus, o pecado. Nós temos que buscar, como nós falamos aqui, uma vida de santidade.
porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no nosso coração para trazer essa noite. Não nos deixemos mais dominar por as coisas deste mundo, por sentimentos, por coisas, porque o Senhor Jesus pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Hoje nós somos livres, mas como nós vimos aqui, essa liberdade não é para pecar. Essa liberdade é para nos aproximarmos cada vez mais do Senhor Jesus. Eu te convido, irmãos, essa noite é uma noite de oração, é uma noite que nós estamos aqui buscando nos encher da presença do Espírito Santo de Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui, né? Agora nós vamos aquecer com a oração, né? Tá frio, mas o Espírito Santo de Deus vai nos aquecer, vai nos encher, e é isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite, buscando intimidade com o nosso Deus, buscando nos aproximar do nosso Deus. Então fique à vontade, meu irmão, para estar orando. Ora pela sua família, entrega a sua família nas mãos do Senhor, busca por você, porque para a gente poder ajudar alguém, a gente tem que estar bem. Então vamos nos encher da presença do Senhor nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo.